Meu nome é Flávia Ingleses Milani. Eu nasci no dia 8 de novembro de 1963, em Ribeirão Preto. Eu nunca morei em Ribeirão Preto, eu sempre morei em São Paulo, porque meu pai era comandante da Varig e quando a gente estava para nascer, a gente não sabia se ele ia estar voando ou ia estar em casa. Então a gente ia para a casa das avós, que eram em Ribeirão Preto. Meu pai, Vladimir Milani, ele era aeronauta, foi comandante da Varig durante muito tempo. A minha mãe e a descendência italiana, Clarice Ingleses Milani, ela é filha de espanhóis, foi dona de casa antes de se casar, ela trabalhava num cartório de registro civil, foi onde ela conheceu meu pai. Isso eu fui descobrir quando eu já era adulta, eu tive um avô que foi um anarquista. E tanto que fundou em Ribeirão Preto uma entidade que era como se fosse um sindicato que chamava UGT. E o nome do meu pai era Vladimir Ilyich Milani, que é o nome do Lenin, Vladimir Ilyich Lenin. E meu pai, quando começou a voar na área internacional, era aquela época nos Estados Unidos, da caça aos comunistas, ele começou a ter problemas e ele retirou do nome dele o Ilyich. E ele conheceu minha mãe no cartório quando estava fazendo isso. Tenho duas irmãs gêmeas idênticas que chamam Débora e Adriana. A minha infância era ótima, a gente morava numa rua estreita, fui criada no Brooklyn, numa rua estreita que tinha 16 casas. A maioria do pessoal era do interior de São Paulo, tinham 54 crianças nessa rua. Foi bem divertida, com muitos, nós somos amigos até hoje, né? Então foi uma infância bem divertida. Ali no colégio, eu sempre gostei das aulas de ciências. E o Univós foi um colégio meio referência, como Oswaldo Aranha, que era até na mesma rua, e você tinha os professores, eles faziam muitos experimentos práticos. Então, olhar pelinha da cebola no microscópio, curar com colorido com azul de metileno. Eu lembro de uma aula que a gente teve que comprar um coração de boi na feira. Então eu acho que até foi isso que foi levando a saber que eu queria alguma coisa na área de biológicas. Eu ganhei um microscópio uma vez de brinquedo e brincava com isso. E vinha até com óleo de imersão, lâmina, lamínula. Dava para brincar. Eu acho que isso foi o que, na verdade, esses brinquedos vão levando a te mostrar o que você queria ser quando crescer. Sempre quis ser cientista. Aí eu mudei o colegial, eu fiz no Colégio 12 de Outubro, que era um colégio já que você tinha aulas práticas de química, física e biologia. Que isso, no fundo, ajudava até para você decidir a sua profissão. Eu me lembro no terceiro colegial, eu quis ser de tudo. Bióloga marinha, médica, nem lembro, quis ser de tudo, arquiteta. E lá nesse livro, no terceiro colegial, que era tipo um terceirão, rodou um livro no colégio sobre profissões. Porque eu sempre gostei de química e biologia. Mas eu queria uma química com gente. E eu ainda não tinha decidido o que eu ia fazer. E nesse livro descreviam todas as profissões, onde você podia trabalhar, o que você ia fazer. E lá eu li sobre ciências farmacêuticas. E ali eu decidi que era isso que eu queria ser. Aí eu acabei entrando em ciências farmacêuticas na PUC de Campinas. Para mim foi ótimo, até foi muito engraçado na fila da matrícula, são várias filas. A última é a do banco. E eu na fila, eu disse para o meu pai, eu não vou conseguir vir morar fora. E aí meu pai falou, para eu ser o que eu sou hoje, eu saí de casa. Então você vai sair de casa. E aí eu fui, deu tudo certo, foi uma excelente experiência. No começo eu fui num pensionato, porque eu não conhecia ninguém na cidade. Depois, durante a faculdade, você já vai fazendo algumas amizades e montei uma república. Daí, no ano seguinte, a minha irmã entrou em Campinas. E uma amiga dela, que estudou com a gente primário, ginásio e o colegial também, entrou em arquitetura na PUC. Aí nós três fomos morar juntos. E foi muito engraçado, na aula de farmacotécnica, eu tive um professor, Hélio Bertuzzi. Ele sempre colocava numa prova uma questão que a gente não tinha tido isso na matéria. Na verdade, ele colocava um problema técnico ou como desenvolver um determinado produto e a maioria das pessoas não respondiam. E eu sempre respondia essas questões. Às vezes, uma vez, ele me perguntou, onde você viu esse produto? Né? Meu pai tinha ficado resfriado nos Estados Unidos, foi ao médico durante um voo e trouxe uma cápsula diferente de medicamentos. Eu tinha visto
Quando ele colocou a pergunta, eu falei, vou utilizar aquilo, né? E esse professor, uma vez ele chegou na aula com um recorte de jornal, a gente procurava emprego no jornal. E era uma vaga para P&D numa indústria farmacêutica. E ele entregou para mim e me disse, Flávia, nunca vá trabalhar em outra coisa, trabalhe em P&D. Você tem habilidade para isso. Aí, durante o meu estágio curricular, eu fiz no Clímax, era um laboratório aqui na Vila Mariana, e eu não podia ver uma caixinha de medicamento que tivesse o endereço, eu mandava o currículo. A minha mãe comprou alguns produtos da Natura, vinha o endereço, mandei um currículo para lá. E aí eu fui chamada. Eu voltei para casa, aí a Natura estava nesse estágio curricular ali na Vila Mariana. Eu fui entrevistada pelo famoso Antônio Celso Sampaio. Aí eu fui contratada num estágio de controle de qualidade. Quando acabava o meu serviço, eu ia ajudar a Alice, que se aposentou da Johnson, Alice Moraes, ajudar ela a pesar as fórmulas. Aí, de ajudar a Alice, eu gostava muito de ler a Cosmetic in Toiletries em inglês. E eu pedia sempre para o Celso, posso levar para casa no final de semana para ler? Né? Acho que ali ele foi percebendo que eu gostava, tinha curiosidade. A Alice precisava de uma pessoa para ajudar. Aí eu fui contratada em janeiro de 87 no P&D. Aí na Natura a gente trabalhava com tudo, com todas as categorias de produtos que eles tinham na época. E foi a minha escola. O Antônio Celso, a Alice, são grandes professores, foram grandes mentores. Depois a Alice saiu para ir para Johnson. Eu fiquei 1 ano sozinha na Natura, mas depois fui de novo trabalhar com ela na Johnson. O que foi interessante, a Natura foi a minha escola, onde eu aprendi sobre cosméticos, como desenvolver. Na Johnson, o que foi diferente? A Johnson, tudo era testado eficácia. Não existiam os laboratórios no Brasil, mas a Johnson tinha os próprios laboratórios. Eu trabalhei em Suncare e depois eu fui trabalhar com pele. Eu conheci meu marido na Johnson, que inicialmente trabalhamos em Jaguariúna, depois a Johnson acabou fechando todos os parques, tinha uma divisão em Sumaré, uma no Nordeste, Jaguariúna era a parte de baby, aí eles acabaram fechando essas unidades e concentraram tudo em São José dos Campos. Eu conheci meu marido lá, ele trabalhava em oral care, aí ele está mais ligado a plásticos e adesivos, ele é engenheiro químico, ele chama Fábio Rangel. No meu departamento a maioria das pessoas eram solteiras e sempre tinha aquilo, fulano é bonitinho, ciclano é bonitinho. Era muito engraçado, a gente tinha um pessoal do nosso departamento, área de desodorantes, que ficava em São José. E enquanto estava a carga de fabricação resfriando, ia tomar um café lá no CPT. E aí ficava, fulano, Beltrano, olha, tem um que eu acho tão bonito, e ele fica no laboratório do Jadir, porque o Jadir trabalhava em oral care, meu marido sempre trabalhou junto com o Jadir, no laboratório do Jadir, é um que fica no computador e usa óculos, era meu marido. A gente acabou se conhecendo, começou a namorar e nos casamos. O Israel foi para o Boticário, ele saiu da Johnson, foi para o Boticário, aí ele estava precisando de uma pessoa, né? Aí acabou me contatou outras pessoas, claro, mas acabou dando certo e aí eu fui trabalhar no Boticário. Aí ficou mais longe. Aí eu ficava a semana lá e voltava todo final de semana para São José. Eu fui trabalhar na área de tecnologia, que na verdade era um suporte para cada cluster que tinha lá de produtos, então para o pessoal de cabelo, maquiagem, pele e também para buscar coisas novas. Eu acabei ficando 3 anos e meio e aí a Lipochemicals tinha contratado o Selmo Araújo e uma amiga minha, a Ideli, que hoje trabalha na IFF já há bastante tempo, ele estava procurando uma pessoa e ela falou sobre mim. E aí ele me chamou para uma entrevista. E aí eu comecei a trabalhar na Lipo. Desenvolvemos, igual com a Alice, uma grande amizade com o Selmo, né? Muito divertido. Eu aprendi muito com ele. E aí eu fiquei na Lipo durante 2 anos. Aí eu trabalhei com uma pessoa na Johnson, Maurício Sela, que tinha saído da Quest do Pragivodan,
também estava precisando de uma pessoa com alguma experiência, aí me convidou para ir para a Givaudan. Também foi uma experiência muito legal. Na Givaudan tive como mentor o próprio Maurício e um perfumista, Cláudio de Deus, que me ensinou muita coisa sobre a parte química das fragrâncias. Aí eu saí da Givaudan para representar algumas empresas de matérias-primas no Brasil. Aí eu fui meio que partir para o meu negócio próprio. Montei uma distribuidora. Sociedade é uma coisa difícil. Eu também não tinha essa experiência. E a gente pensava diferente, aí eu decidi me retirar. Aí eu me retirei da sociedade e nesse meio tempo 2 empresas me contataram e eu acabei escolhendo a IFF. Hoje eu trabalho na IFF. Eu trabalho mais com a divisão de perfumaria fina, tempo livre. Eu sou uma pessoa sedentária, então não sou de fazer trilhas, caminhadas, mas eu gosto de cinema. Eu adoro ficar em casa, curtir minha casa. A gente gosta muito de receber gente, receber amigos. Eu acho que eu tive muita sorte, eu tive um grande privilégio. Eu trabalhei com pessoas super importantes que me ensinaram muita coisa. Eu acho que o que eu sou hoje profissionalmente, eu devo a essas pessoas. Por exemplo, na Natura eu tive mais de um chefe, o Antônio Celso, a Alice, o Gradim foi meu chefe também na Natura. Depois na Johnson, o Antelvio, que também já é falecido, e o Aristides de Carvalho. Na Laipo, no Boticário, o Israel Pfefferman. Na Laipo, o Selmo. Na Givaudan, o Maurício. E eu acho que isso foi um grande privilégio. Então hoje eu trabalho na IFF, na parte técnica. Eu gostaria de continuar, mesmo quando eu brinco com meu marido que o dia que eu for bem velhinha, eu não quero parar de trabalhar, que eu vou trabalhar numa farmácia. Vou trabalhar numa farmácia pública, vou receber os velhinhos, ensinar a tomar os medicamentos, porque eu quero trabalhar até o meu último minuto de vida, não quero parar de trabalhar.